Tá vendo esse fundo aqui, ó, o Gary 11, que hoje está custando R$ 9,07, com dividend yield de 11% no último ano, ele pode entregar muito dinheiro para o investidor que tiver paciência. Cara, a gestão vem dando uma aula em fazendo esse fundo imobiliário um dos melhores fundos base 10. Neste vídeo eu vou te contar tudo que a gestora está fazendo com o fundo e por que ele pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Bem, para quem não for aqui, meu nome é Matheus. Se você gosta desse tipo de conteúdo bem direto ao ponto, se inscrever no canal pode ficar à vontade, você será muito bem-vindo. Vamos aqui então sem enrolação. Hoje o Gary 11 está com PVP de 0,96, ou seja, 4% de desconto frente ao seu valor patrimonial. E está com a liquidez média diária na casa de 6 milhões de reais, ou seja, é fácil você comprar e você vender cotas do fundo. Afinal, ele custa por volta de R$ 9, né? Então, faz muito sentido. Dando uma olhada no seu relatório gerencial, vamos olhar parte por parte. Primeiro, qual é o principal objetivo do fundo? E ele já coloca aqui, ó, prover uma renda estável aos seus investidores, além de buscar meios para obter ganho de capital na venda de ativos. Então, ele busca levantar dinheiro praticamente de duas formas. A primeira forma, aluguel, com bons imóveis e bons inquilinos. E depois, ganhos de capital, comprar um ativo e vender por um valor maior. Vamos dar uma olhada nos seus principais números. Valor patrimonial mais de 2 bilhões de reais, é um fundo que cresceu muito desde que se tornou híbrido. Hoje ele possui 31 imóveis, seu dividend yield a gente já viu, está na casa aí dos 11%, área bruta alocável mais de 400 mil metros quadrados, liquidez diária também a gente já viu, está muito boa, prazo remanescente dos aluguéis aproximadamente 10 anos, muito tempo aí pela frente, mais de 400 mil investidores e 0% de vacância, tanto física quanto financeira. Mas o que é vacância? É aquela parte do portfólio do imóvel do fundo imobiliário que não tem ninguém alugando. Se ele tivesse, por exemplo, dois imóveis, um vago e o outro não, quer dizer que aquele vago não tinha ninguém ocupando, a gente chama de vacância. Então, 0%, todos os 31 imóveis do fundo imobiliário estão totalmente ocupados. Agora, ele é gerido pela Guardiã, administrado pela Decoval, teve seu início em 2020, lembrando que ele teve início com um código GALG11, ele era somente de logística e depois passou a ser híbrido. Taxa de administração super tranquila, 0,94% ao ano a 1% ao ano, e de acordo com o regulamento em forma de cascata, ele também possui uma taxa de performance de 20% do QCD IPCA mais 6%. Fico tranquilo porque é muito difícil para o imobiliário de tijolo alcançar esse benchmark, apesar desse fundo vir entregando um ótimo retorno para o seu investidor. Vamos começar lendo os comentários do gestor, porque aqui tem muita coisa interessante para você. Ó. Conclusão da operação de venda de 10 imóveis do Gary 11 e atualização da sétima emissão de cotas do fundo. Vamos começar olhando a conclusão da operação de venda. Depois a gente volta nesse assunto, só para você entender mais ou menos, ó, que foi efetivamente concluída a venda de 10 imóveis de renda urbana para o fundo XPRI 11, que tem prazo aí de 6 anos, né, até 6 anos, 5 anos mais um, sendo que quais são os efeitos dessa operação de venda? Tá aqui, valorização patrimonial relevante, redução expressiva da alavancagem e consolidação estrutural da tese. É tudo que uma pessoa deve esperar desse fundo imobiliário e a gestora entregou. Se você der uma olhada aqui primeiro no seu PVP, na verdade, no seu valor patrimonial, tá bem aqui, ó. Ele tinha, em 2022, seu valor patrimonial era de R$ 9,31. Caiu para 9,6, depois subiu para 9,16 e agora está em R$ 9,46. Realmente foi uma valorização expressiva no seu patrimônio. Eu pintei aqui em verde porque é basicamente fundo imobiliário, contando algumas coisas, como por exemplo, você não vai achar um fundo imobiliário comparável a esse, com escala bilionária, inquilinos de primeira linha, vacância zero, esse tipo de coisa. E comparou com alguns fundos imobiliários com múltiplos parecidos, informando que estes estariam com fragilidades evidentes como vacância relevante, readequação do portfólio, né? Necessidade de readequação de portfólio e esse tipo de coisa. Então, finalizando aqui informando que o Gary 11 permanece ocupando o espaço singular e essa assimetria reforça
o potencial de valorização que eles estavam esperando. Foi o que eu disse um tempo atrás. Esse fundo imobiliário é muito bem gerido e a gestora vem fazendo ótimos negócios. Eu acho isso bem interessante e vem entregando ótimos retornos para o seu investidor. Partindo para a sétima emissão de cotas do fundo, ela segue avançando para etapas finais e qual é o objetivo? Se resume em repor os ativos envolvidos na transação de venda, reforçar o colchão de disponibilidades e consolidar a nova estrutura de capital do fundo. Qual foi o volume captado até então? Cerca de 684 milhões de reais, sendo que o fundo já concluiu duas aquisições previstas no pipeline, ambos imóveis locados à rede Desco, no Rio Grande do Sul, adquiridos por 32,3 milhões de reais a um cap rate de 10,20% e lembrando, sem uso de alavancagem. Além disso, ele recomprou integralmente as participações dos fundos imobiliários controlados Artemis 22 e Anessa 59. A etapa final da sétima emissão de cotas agora depende da conclusão de duas operações remanescentes, ambas vinculadas ao procedimento de compensação de créditos, que tem uma certa burocracia, mas logo eles devem resolver isso. Recapitulando a operação de venda, estou falando desse jeito porque é o que está no relatório. Eu preferi primeiro falar tudo sobre a venda e depois sobre essa emissão, mas foi o que a gestora colocou aqui, vamos seguindo essa ordem. Essa operação foi composta por 4 lojas do GPA e 6 lojas do Grupo Mateus, ou seja, 10 ativos. Qual foi o lucro bruto? 145 milhões de reais, redução da alavancagem em 356 milhões de reais e um acréscimo de cerca de 68 milhões e meio ao valor patrimonial. Por isso que ele saiu de 9,16 para 9,46 por cota. Logo, ele está em trajetória, segundo a própria gestora, de alavancagem líquida negativa ou próxima de zero. A venda foi estruturada com recebimento parcelado entre 24 e 60 meses, ou seja, ele não consegue hoje pagar tudo de uma vez, porque ele vai recebendo parcelado. Além disso, o fundo comprou do XPRI11 cotas subordinadas que buscam entregar uma rentabilidade de 20% ao ano, mas não tem remuneração mínima garantida. De todo modo, não tem muito o que falar, né? Gostei bastante dessa operação do Gari 11. Vamos olhar como que estão seus números hoje, atualizados. 31 imóveis de logística e renda urbana, contratos 100% atípicos com multa integral, 10 anos ainda de prazo dos aluguéis, 7 inquilinos, imóveis localizados em 12 estados. A maioria da sua receita vem da sua parte de renda urbana, vem de São Paulo e Rio Grande do Sul, além, logicamente, de outros estados. Muito da sua receita vem do Carrefour e da BAT. Já falei em outros vídeos que isso aqui é um risco, mas acredito eu que o fundo imobiliário vai reduzindo esses riscos à medida que ele vai conseguindo mais dinheiro, porque já já você vai ver que ele não pretende pegar tudo e pagar tudo de uma vez. Ele pode ir comprando outros ativos, outros inquilinos e vai diminuindo a participação desses inquilinos na receita. E como a gente entrou nesse assunto, vamos dar uma olhada na sua alavancagem hoje. E olha só, os números abaixo já refletem integralmente os efeitos da operação de venda dos 10 imóveis para o fundo da XP. E o que a gente tem hoje? Um colchão, um caixa de 998 milhões de reais, disponibilidades atuais que cobrem todas as obrigações financeiras do fundo, e um patamar de alavancagem de menos 7% em relação ao ativo total. Mas como assim uma alavancagem negativa? Isso quer dizer que ele possui mais dinheiro no bolso, mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ele quisesse, ele poderia pagar todas as suas dívidas, e aqui ele fala de 848 milhões de reais, e mesmo assim continuar com dinheiro no bolso. Mas, segundo a própria gestora nesse relatório, ela escreveu aqui, vale ressaltar que, como as operações de CRIs acompanham o prazo dos contratos de locação, e são contratos atípicos, as amortizações se estendem até 2043. Então, eles poderiam tranquilamente pagar todas essas dívidas. Mas o que eu acredito que eles vão fazer? Eles vão pegar esses novos recursos, vai separar uma parte para comprá-los
e a outra parte vai ir pagando essas dívidas. Eles não vão pagar tudo de uma vez, mas tranquilo, na minha visão, a gestora já se mostrou ser uma ótima gestora para esse fundo. Beleza, mas e quanto à sua rentabilidade? Vamos dar uma olhada aqui, ó. E em 2025, a expectativa foi entre 8 e 9 centavos. E eles praticamente vieram entregando o mínimo, né? Cerca aí de 8 centavos por cota. Mas o que acontece? Esse valor é muito tranquilo. Muita gente fala que é pouco, mas olha só, se eu jogar aqui 8 centavos, né, em uns quebrados aí e dividir pelo valor da cota atual de R$ 9,07, multiplicar aqui por 100, temos aí um dividend yield de 0,9% ao mês. Se a gente pega isso e transforma no ano, temos aí um dividend yield de aproximadamente 11%. Cara, é um ótimo dividend yield, considerando o potencial que esse fundo imobiliário tem para valorizar. Hoje ele está custando 9,7, mas o seu valor patrimonial agora é 9,46. Ele pode subir até lá, fora que a expectativa é a taxa Selic cair e fundos de tijolo valorizarem. Eu acredito que isso vai acontecer logo logo, sendo que esse fundo vem entregando tudo que ele gera. Se você dar uma olhada aqui, nos últimos 12 meses, qual foi o resultado por cota? R$ 1,02. Quanto foi que ele distribuiu por cota? R$ 1,01. Praticamente tudo que ele vem gerando. De toda forma, na minha humilde opinião, Gary 11 vem se consolidando como um dos melhores, se não o melhor fundo imobiliário de tijolo base 10 que a gente tem hoje na nossa bolsa de valores. Mas claro, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Quero saber de você, Gary 11, nesse preço, com tudo isso que eu falei, vale a pena ou é muito arriscado? Comente aí porque o seu comentário é muito importante aqui para o canal. E se você quiser aprender a montar uma carteira de fundos imobiliários base 10, é só você clicar nesse vídeo bem aqui, ó. Nos vemos lá e até mais.